Olá, começa agora mais um programa Destaques e o Sindicato da Indústria da Construção Civil do Estado do Ceará divulgou um balanço de 2023 referente ao mercado imobiliário. A entidade e o setor têm o que comemorar. Um ano excelente. Assim é classificado 2023 para o setor da construção civil cearense. O valor geral de vendas foi de 4 bilhões e 700 milhões de reais, valor histórico, segundo especialistas. Foram 98 lançamentos, num total de 7.610 unidades. Foram comercializados mais de 12 mil imóveis, 8.050 só em Fortaleza. Crescemos em lançamento 5%, crescemos em venda na região de Fortaleza 18%, e a gente está confiante que com a queda das taxas de juros já sinalizadas, inclusive pelo Boletim Focus, que chega no final do ano a 9% ao ano, isso faz com que tenha-se um incremento na vontade das pessoas realizarem o sonho da casa própria. Quanto ao perfil dos imóveis vendidos, ele é diferente. Muda entre Fortaleza e outras cidades, como explica Fábio Tadeu, CEO da empresa de pesquisa e consultoria em negócios responsável pela coleta de dados. O destaque aqui, na comparação com outras grandes capitais do Nordeste, é que a cidade de Fortaleza também vê um crescimento muito acentuado do Minha Casa Minha Vida. Se nós somos para Recife ou para Salvador, que são as outras duas grandes cidades do Nordeste, né, as duas grandes em população e, portanto, em economia, elas são cidades em que o Minha Casa Minha Vida acontece na região metropolitana, porque é difícil conseguir área dentro da cidade para fazer Minha Casa Minha Vida. E aqui em Fortaleza também acontece. É maior na região metropolitana do que dentro de Fortaleza, mas até porque você tem um conjunto muito grande de cidades no entorno. Mas ainda assim, dentro de Fortaleza, isso ajuda a tornar mais robusto o mercado imobiliário. Os números apresentados permitem que a construção civil cearense faça projeções. 2024 deve ser também um ano de crescimento para o setor. Essa avaliação tem alicerce no cenário econômico do país. O Sinduscon Ceará acredita no crescimento de vendas de todos os perfis de imóveis aqui no estado. Com a esperança de que a taxa de juros vai reduzir, a gente acredita, e o cenário macroeconômico esteja bem, né? E aí, aliado a isso, a gente vê que existem grandes movimentos econômicos no estado de Ceará, como, por exemplo, o hidrogênio verde, que trará um investimento de bilhões de dólares para cá. Então, a gente acredita que esse conjunto de coisas faça com que o nosso mercado melhore cada vez mais. E o presidente Lula sancionou a Lei 14.811/24, que tornam hediondos os crimes cometidos contra menores de idade, tipifica o bullying e o cyberbullying com penas de até 4 anos e multa e aumenta a condenação para homicídio registrado em estabelecimentos de ensino. A norma cria a Política Nacional de Prevenção e Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. O texto estabelece protocolos a serem seguidos por instituições de ensino para prevenir e combater a violência escolar. Sobre esse assunto, eu conversei com o advogado criminalista Bruno Queiroz. Acompanhe. Obrigada pela sua presença. Honra minha estar aqui. Nesse caso, Bruno, a gente fala um pouquinho sobre esse assunto, né? Para quem está assistindo, esse tipo de lei, ele vai de fato tentar resolver essa situação? A gente sabe o que acontece nas escolas, nas redes sociais, né? As pessoas hoje, elas parece que tem, né? Parece que não sei que tipo de vontade que dá de você depreciar o outro, de você menosprezar o outro, né? Enfim, o que isso vai explicar para as pessoas não fazerem mais isso? Muito boa sua pergunta. Bom, primeiro é importante esclarecer que a lei tem, né, evidentemente, aspectos muito positivos, essa política de combate à exploração, essa política de combate a crimes praticados contra jovens e adolescentes, né? Isso tudo é muito positivo. Agora, a questão do bullying e do cyberbullying, a forma como foi tipificado, como foi colocado no Código Penal, ainda é deficiente, porque ficou uma conduta muito aberta, né? Ficou definido que o bullying é uma forma de intimidação sistemática, repetitiva, sem uma motivação evidente, que pode ser praticada por atos físicos ou atos morais de constrangimento psicológico, né? Então ficou uma redação muito aberta e quando você abre muito a redação penal, você acaba não dizendo nada, né?
E também tem o problema de que essas condutas que estão agora no crime de bullying, de forma muito aberta, elas vão se confundir com outros crimes que já existem, como, por exemplo, o crime de injúria, como o crime de difamação, que são crimes contra a honra, porque ofender a honra das pessoas é uma forma de bullying. Concorda comigo? Com certeza. Esses crimes novos de bullying, cyberbullying, se confundem também com o crime de ameaça, porque muitas vezes a vítima é ameaçada, né, através do bullying, né? O bullying é uma forma de ameaçar as pessoas. Essas condutas se confundem também com um tipo penal relativamente novo, que é o crime de perseguição, que é perseguir uma pessoa de forma reiterada, inclusive também por meio virtual, ou seja, a perseguição ela não vai se dar apenas a perseguição física, mas a perseguição virtual, que é muito pior, porque pode se dar, né, a pessoa com o celular na mão. Então, assim, o problema dessa nova redação do crime de bullying, do cyberbullying, é que ele vai se confundir com outros crimes que já existem e também por ser uma redação muito aberta, acaba gerando uma certa insegurança jurídica. A intenção do legislador é muito boa, certo? Mas eu tenho dito sempre que o direito penal não é a ferramenta única e nem mesmo a ideal para combater esse tipo de conduta. É importante ressaltar que essa conduta de bullying, ela tem uma incidência maior entre jovens, pessoas ainda que estão no início da sua formação. E talvez uma política pública, né, adotada pelo Estado, de esclarecimento, de educação, né, um compromisso social dos pais, das famílias, das escolas e do Estado de esclarecimento sobre a gravidade dessa conduta, porque isso pode causar verdadeiros desastres na vida das pessoas. A gente sabe que o bullying é algo que reforça situações como suicídio, situações como depressão, aumenta o sofrimento de pessoas, né? Estigmatiza as pessoas. Então é uma conduta muito grave, mas que não apenas o direito penal deve ser um instrumento de combate. A gente vê muita evolução também do direito nesse sentido, porque a gente lembra assim, eu tenho 43 anos, e lembro muito bem na época de escola, o quanto que eu já, inclusive eu senti bullying, né, sofri bullying por diversas coisas, seja por peso, seja por cor do cabelo, seja porque você cortou o cabelo. Todo mundo tinha apelido, né? Seja, e a gente vê hoje em dia pessoas da nossa idade, e até um pouco mais, dizendo assim, mas naquele tempo eu era chamada tal coisa e nem morri. Não morreu, mas deu um trauma, com certeza deu, né? Teve um traumazinho, né? Ou trauma grande, né? Isso, e o direito avançou nesse sentido também, né? De chegar e dizer assim, olha, a partir de agora, assim, já era para ter sido antes, mas a partir de agora isso não é correto, né? A se viver em sociedade, né? Então, assim, as pessoas tentarem colocar na cabeça delas o lugar de empatia com o outro, né? É importante nesse sentido. Com relação, você falou que o direito penal, ele não por si só resolve isso. Que de fato poderia resolver junto com essa lei? Exatamente. Essas informações. Eu acho que essa política pública de combate ao bullying, ela vai ser até mais importante, né? É claro que o direito penal, ele também tem a sua relevância, porque tem as pessoas que são reincidentes, né? E evidentemente que é uma conduta que deve estar tipificada, embora não dessa maneira tão aberta. Eu acredito que quando o legislador diz que intimidar através de atos de intimidação, ele não diz nada. Que seria isso, né? É uma repetição, né? Intimidar alguém por meio de atos de intimidação, né? Ou seja, o tipo penal não diz nada, não esclarece, né? Então, o direito penal é importante, a gente sabe que tem um lugar para essa conduta, já existia uma reivindicação da sociedade para que vamos tipificar o bullying, porque é algo que está aí no dia a dia, e a gente sabe que causa muitos danos, né? Mas também isso não significa que deve ser feito de qualquer maneira. Então, acredito que poderia ter sido uma legislação melhor elaborada. Porém, existem outros aspectos da lei positivos que você tratou, como essa política nacional de combate, né? Existe também um reforço do legislador no combate a condutas como, por exemplo, aliciamento de menores para gravações de imagens pornográficas, armazenamento de material pornográfico, né? Também crimes como sequestro e cárcere privado de menores. Esses crimes também, eles foram agravados, né? Homicídios praticados em escolas públicas e privadas, também houve um agravamento, né? Teve um período muito recente que a gente, inclusive, muitas pessoas não levaram seus filhos à escola porque estava, né, saiu burburinho nas redes sociais, em grupos, né, de aplicativos de mensagem, que iriam acontecer massacres em escolas. Então, muita gente, eu lembro que
não levaram seus filhos por medo mesmo, receio, né? E a gente acaba caindo, infelizmente, nessas boatarias, né? E sem controle, né? A gente acaba vendo que de onde é que vem, né? Para poder punir. Está saindo para onde? Está saindo de onde? As pessoas meio que elas acham que elas podem, porque estão usando o telefone, elas podem fazer o que bem entende. Não é assim, né? Exatamente. Então, teve esse aspecto da lei também, esse reforço no sentido de tutelar com mais eficácia esse bem jurídico tão relevante, né? Que é a vida e a integridade física dos nossos jovens e dos nossos adolescentes, né? Então, eu acho que a lei também foi positiva nesse aspecto, apesar dessa mácula ao princípio da legalidade. Eu sempre digo que a legalidade penal é muito importante, porque é um princípio que diz não há crime sem lei anterior que o defina. E essa definição do crime na lei, ela tem que dar uma segurança jurídica para todos nós, porque eu preciso saber o que é o bullying, você precisa saber, todos nós precisamos entender o que é o bullying, até para não praticar. E quando a lei é muito ampla, ela não explica, né? Então essa função de segurança jurídica do tipo penal, ela não foi observada nesse caso, né? Então, acredito que poderia ter sido melhor, e ainda pode ser alterada, né? Acho que no futuro pode haver alterações para que a lei fique melhor disciplinada. E é importante também esclarecer, por exemplo, no crime de bullying, a pena é a pena de multa, né? Eu acho que uma pena de multa, por exemplo, para quem tem dinheiro, a pessoa diz o seguinte, bom, eu pratiquei um bullying, paguei uma multa, então vou pagar outra multa aqui. Tá tudo certo. Tá tudo certo, né? Então, assim, eu acho que se o legislador quis dar uma gravidade maior, eu acho que essa pena de multa talvez não fosse adequada. Até porque no nosso Código Penal não tem crime só com a pena de multa, né? Sempre tem a pena privativa de liberdade, que pode ser convertida em pena alternativa, né? E um aspecto muito interessante nesses crimes de bullying, eu acho que a pena que deve ser aplicada ao agressor pode ser sim uma pena alternativa, mas tem que ser uma pena que o faça refletir. Por exemplo, por que esse agressor não é encaminhado, por exemplo, para clínicas onde as pessoas que são vítimas de bullying têm que se submeter a um tratamento? E esse agressor, ele passa a fazer parte desse tratamento, ele passa a entender a gravidade do crime que ele pratica, né? Essa é uma pena que pode fazer esse agressor refletir. Então, eu acho que o nosso legislador, ele pode avançar nisso também. Ter alternativas, não só a política pública, mas até o direito penal, quando ele é utilizado, né? Até a questão da aplicação da pena, pode ser vocacionada. Imagine uma pessoa que cometeu um crime de trânsito e atropelou uma pessoa. Essa pessoa, é melhor colocar essa pessoa numa pena, para cumprir uma pena privativa de liberdade, ou para trabalhar num hospital recebendo os pacientes que são vítimas de crimes de trânsito, né? Então, eu acho que isso também pode ser um avanço na nossa legislação. Essa questão de consciência, né, das pessoas que estão envolvidas nesse tipo de situação. Bruno, falando do cyberbullying, né, a gente já nem lembra de outra história, a questão da fake news, né, e de que ela já está literalmente matando pessoas, né? A gente vê que o quão descontrolado, o quão irresponsável as pessoas estão fazendo isso, de forma que a gente vê na prática, infelizmente, pessoas tirando a vida, sendo vítimas de fake news, e recentemente aconteceu isso, né? A gente, enquanto jornalista, a gente fica triste porque são pessoas que nem da profissão são, né? Se dão como noticiários, né? Utilizam aquelas redes sociais para dar notícias, se dizem jornalistas, de fato não são. E a gente sabe a responsabilidade que a gente tem enquanto imprensa de passar a informação correta, respeitosa, ética, sobretudo, né? E, infelizmente, esses perfis não têm. E aí prova mais uma vez o quão irresponsáveis são, porque eles foram justamente chamados, né? Fizeram fake news, a pessoa solicitou que fosse feita a retirada, foi motivo, inclusive, pelo quem fez, motivo de chacota, né? Essa pessoa que pediu, né, foi motivo de chacota por quem fez a fake news, né, quem disseminou isso. Absurdo completo. E aconteceu o que aconteceu dessa moça ter tirado a própria vida. E aí a polícia, enfim, né, tudo está sendo feito, mas de fato a gente vê que isso está descontrolado, né, Bruno? O quão danoso é, né, a fake news. A gente achava que não, parece que no mundo das ideias, né, isso não existe. De fato já está existindo. Nesse sentido, como é que o direito pode realmente agir de fato nisso? Em complemento ao que você já expôs muito bem, pior de tudo é que a página continua publicando, passou ali uma semana, né, assim, de luto, né? Publicou uma nota ridícula informando que, na verdade, a página apenas pegava informações de outras páginas e publicava.
que para mim é uma confissão de que não é um jornalismo, como você disse, porque um jornalista ele não vai publicar sem investigar a veracidade. De forma alguma. Então, para mim, foi uma confissão de que eles ali é uma página que publica fake news, inclusive coloca um jargão urgente, né? Para chamar a atenção das pessoas que acompanham a página, que tem, salvo engano, mais de 20 milhões de seguidores. A responsabilidade, né? Então, eu acho que quem tem 20 milhões de leitores, possíveis leitores, tinha que ter uma responsabilidade, né? Antes de publicar. Infelizmente, a responsabilização criminal dos donos dessa página não é algo simples, né? Porque não existe um crime de fake news, assim, tipificado, né? Existem outros delitos que podem ser colocados ali na pauta para investigação, mas não tem um crime próprio, né? Se falou em induzimento ao suicídio, mas isso também tem que ser investigado, né? Por dolo eventual. Essa situação que você apontou de que foi procurado a página para retirar e, por exemplo, se ficar esclarecido que a página, que as pessoas responsáveis pela página foram informados de que a moça tinha algum problema de depressão, que tinha algo... E ainda assim, a página insistiu, isso pode ser considerado um induzimento ao suicídio por dolo eventual. Ela fez um texto, inclusive, né, solicitando, disse que não tinha, que teria tido um relacionamento com um youtuber famoso e tudo mais, que ela disse que não teve, não conhecia, e as pessoas foram, né, bombardearam ela de agressões, né, enfim, e ela solicitou, chorando, pedindo, e o próprio dono da página, no Twitter, colocou, disse para ela que não é redação de Enem, que textão. Ou seja, essa pessoa teve acesso a esse pedido de socorro dessa mulher. Foi um pedido de socorro. Né? Então, isso, a depender da leitura que as autoridades façam, delegado de polícia, promotor e juiz, poderia, em tese, caracterizar um induzimento ao suicídio por dolo eventual, quando a pessoa assume o risco, né? Mas o crime de fake news, esse não está tipificado. Existe uma discussão muito grande, existe um projeto de lei no Congresso. Tem uma zona cinzenta entre o que é fake news, né, e o que pode ser uma manifestação de pensamento, embora seja uma manifestação de pensamento que não tenha concordância de outras pessoas no geral, mas assim, tem que ter um ponto de equilíbrio muito grande para não cercear a liberdade de pensamento, né? Então, esse projeto de lei tem que ser analisado com muita cautela, e a gente sabe, inclusive, os períodos em que as fake news elas aumentam, como, por exemplo, o período eleitoral. Está chegando. Agora vai aumentar significativamente. E a inteligência artificial também é muito arriscado nesse sentido, né? Muito, porque você coloca os robôs. Você disse que falou, mas não falou, você pega uma entrevista e coloca em outra língua, né? E a feição é perfeita. Isso, exatamente. Então, assim, a tecnologia é uma ferramenta poderosa para incrementar fake news. E como você falou, fake news pode destruir reputações, destruir vidas, e é preciso uma legislação, mas que não seja uma legislação como essa do bullying, que é efetivo, porque não adianta nada uma lei aprovada que diga o que é fake news sem esclarecer efetivamente, né? Ou que estabeleça uma redação muito ampla e ali cabe tudo. E quando cabe tudo, não cabe nada. O direito penal ele tem que ser mais preciso, até para que haja uma segurança jurídica para todos nós. A ideia é que nós possamos saber o que caracteriza crime e o que não caracteriza, de forma segura. Então, assim, me preocupa uma legislação sobre fake news que seja também tão aberta quanto essa referente ao bullying. E agora o intervalo. A gente volta em instantes. É já já, com mais destaques. E o estudo da Organização Mundial de Saúde apontou que Natal e Fortaleza são as cidades do Nordeste com o maior número de pessoas depressivas. A preocupação que antes se estendia apenas à vida particular das pessoas, agora também chega às empresas. Foi o que discutiu o segundo encontro cearense de saúde mental nas organizações. Entre plateia e palestrantes, interação foi a palavra que resumiu o encontro. E nada além disso fazia mais sentido para falar sobre saúde mental no ambiente de trabalho. Colaboradores, empresários e líderes setoriais cearenses participaram ativamente da discussão.
um retrato da necessidade do tema. A gente está um pouco atrasado, né, quando a gente pensa na ressignificação do que é trabalho, né? Historicamente, o trabalho ele realmente é associado a coisas ruins, né, a tortura, por exemplo, né? Até pela origem da palavra é que tripalho era um instrumento de tortura, né? Mas hoje a gente já sabe que as pessoas que melhor trabalham são aquelas pessoas que veem o trabalho como algo maior que elas, né? Algo que está relacionado ao propósito de vida delas mesmas, ou seja, algo que traz sentido e significado para a própria vida, né? E isso traz felicidade, inclusive, né? Isso traz o sentimento de realização. E a gente precisa trazer essa sensação, esses sentimentos bons para dentro do trabalho também. Entre os empresários, a palestra principal foi a do presidente do grupo Mercadinho São Luís. Ele detalhou a história de desenvolvimento da empresa e explicou como o recente investimento em apoio à saúde mental tem dado resultados. As doenças psicológicas cada ano aumenta mais, porque nós estamos vivendo mais, porque chega mais informação, por uma série de razões, né? E a gente não olhava isso como empresa. A partir do momento que a gente olhou isso como empresa, além da felicidade, que é o principal para a nossa equipe, né, nós tivemos um ganho de produtividade gigantesco. Então, uma coisa lógica que às vezes a gente não está enxergando. A falta de prevenção dos cuidados com a saúde mental pode ter altos custos, seja para empresas, colaboradores ou até mesmo para o governo, o que para muitos é avaliado como perda de tempo. Na verdade, é considerado como um investimento para quem entende do assunto. E a busca é justamente fazer um cascateamento com uma proposta de psicoeducação, de levar para as pessoas a conscientização, o quão é importante a gente falar sobre isso. A gente já teve aqui também na FIEC outros encontros sobre gestão, com os gestores, com os RHs, e essa busca por esse cascateamento, né, essas especificidades, são justamente as pessoas que cuidam das outras pessoas dentro da relação de trabalho. O segundo encontro cearense de saúde mental nas organizações ocorreu nesse auditório da FIEC. A jornalista Carla Souza também palestrou por aqui. Dando prioridade à comunicação, ela lembrou que a preocupação com saúde mental é uma prática que pode inspirar outras empresas e colaboradores em diferentes setores. E é dessa forma que ajuda a transformar vidas. Se você está fazendo de verdade a prática, de forma real, você transformou a vida de uma família, de um indivíduo, né? Tirou ele de uma depressão, de uma ansiedade, o indivíduo que veio de uma empresa já adoecido com burnout, mas com as práticas que você pratica na sua empresa, ele saiu desse burnout, ele tem um atendimento psicológico, né, nessa tua empresa, participa de ações que agregam, geram valor para ele, mudou a vida dele, mudou a vida da família, de todos em torno. Tem que ser divulgada. A boa notícia tem que ser divulgada. São as boas práticas. E ainda falando sobre saúde mental, a gente fala sobre a importância do cuidado feminino contra a depressão e também para promover a saúde mental. Sobre esse assunto eu conversei com a enfermeira e aromaterapeuta Michele Dutra. Michele, obrigada pela sua presença aqui no Destaques. Falando um pouco também sobre o cuidado que a mulher deve ter consigo, né? E é tão importante a gente falando sobre isso nesse momento de Janeiro Branco, né? A gente fala Janeiro Branco, mas todo mês, né? É mês de se cuidar, de se olhar um pouquinho. As mulheres têm buscado isso mesmo? Estão necessitadas disso? Como é que está atualmente essa questão de cuidado do próprio corpo, né? E da própria mente? Isso. Primeiro, gratidão pelo convite, é um prazer a gente estar aqui falando do Reserva. E falar de mulher para mim é muito importante. Além do fato de eu ser mulher, eu trabalho com esse público. Então, o que a gente vê hoje? Mulheres extremamente sobrecarregadas, que exercem uma série de papéis, mulher, mãe, filha, profissional, dona de casa. E isso gera uma sobrecarga gigante nas mulheres e a gente acaba perdendo a nossa identidade. Então, o Reserva também está com esse movimento de mulheres inspiradoras para que a gente consiga partilhar histórias, para que a gente consiga se apoiar, porque as dores são muito parecidas. Então, as mulheres estão entendendo, sim, que esse negócio de Mulher Maravilha é só um peso que é imposto para a gente, né? E que está tudo bem pedir ajuda, que está tudo bem buscar um grupo de mulheres para a gente se fortalecer. E aí, nesse sentido, assim,
vocês têm notado esse espaço, né, que é o Reserva. Isso. Quando é que ele foi criado, quando ele começou a aparecer aqui na cidade e como é que tem sido essa busca das mulheres por mais qualidade de vida? Nós abrimos no dia 29 de novembro do ano passado, então a gente está bem fresquinho ainda. Mas cada cantinho foi pensado, cada lugar, cada maca, cada sala, exatamente para que a pessoa consiga respirar, dar uma pausa dessa loucura, dessa correria do dia a dia e se reconectar com a pessoa mais importante da vida dela, que é ela mesma, né? Então já é comprovado que as doenças, 70% delas são psicossomáticas, ou seja, se meu emocional não estiver bem, se o meu mental não estiver bem, consequentemente eu vou adoecer fisicamente. Então é muito legal porque não só as mulheres, mas o público masculino também está começando a ter a consciência de que realmente precisa trabalhar o emocional, precisa respirar. A gente fala muito isso dessa correria, né? Tudo muito instantâneo, né? As redes sociais sugam demais Tudo a gente, muito logo mal rápido, acorda, né? já está, né, sendo sugado por elas, não consegue parar para olhar o que tem em volta, né? Olhar a família, enfim. Buscar isso também tem sido complicado no sentido de que colocar na minha rotina um momento para parar, né? Isso. É tão difícil. Para respirar. Você vê que está tudo tão acelerado que a gente escuta áudio na velocidade 2, a gente assiste alguma coisa na internet, por exemplo, com áudio acelerado, é como se as pessoas não pudessem perder tempo, né? E aí a gente vai deixando as coisas simples da vida de lado mesmo. Aí, quem nunca olhou para o filho e disse assim, caramba, nem percebi que cresceu, caramba, janeiro já acabou, porque está todo mundo muito ligado no piloto automático, só vai. Né? E aí a gente vem com essa proposta do Reserva, a experiência de viver uma pausa realmente para você, para cuidar de você. E é por isso que a gente existe. E aí nesse encontro que vocês já realizaram, né? Que é com relação a mulheres, né? Mulheres que se fortalecem nas outras, né? Vocês também têm outras ações programadas durante o ano? Pronto. O nosso movimento de mulheres inspiradoras, ele vai acontecer sempre na última quinta-feira do mês. Então é um chá da tarde, começa por volta das 16 horas. E sempre trazendo um assunto relevante para o público feminino, além do momento de partilha. Então, a gente teve esse mês a Kelvia Simplício, que é uma enfermeira que trabalha com estética. Porque a gente não vê estética na busca daquele padrão imposto, não, a gente vê como amor próprio, como autocuidado. Então, foi muito bacana essa troca de experiência relacionada aos cuidados com a pele, envelhecimento, foi muito legal. E as mulheres que buscam longevidade, né? Vocês também têm um público específico nesse sentido? Temos. A gente sempre fala do envelhecimento ativo e saudável, né? Para que a gente chegue bem. Então, a gente tem também, foi bom você falar, a gente tem um curso de memória ativa lá no Reserva. Então, ninguém está escapando do nosso radar. Quando a gente fala de saúde e bem-estar, a gente está pensando na sociedade como em si, né? Para a gente compartilhar, para a gente também colocar a nossa responsabilidade dentro da sociedade como um todo. E como é que faz para saber mais informações do trabalho de vocês também, dos serviços ofertados, profissionais? Nós ficamos ali na rua de Dionísio Torres, 276, pertinho da Barão de Sturdas, mas a gente tem nosso Instagram, Reserva Bem-Estar. E aí também falando dos serviços ofertados, quais são os serviços ofertados? E como é que faz para poder marcar horário e tudo? Na verdade, nós somos um complexo. Então, a gente tem toda a parte de terapias corporais, desde massoterapia relaxante, drenagem linfática. A gente tem essa parte da medicina tradicional chinesa, acupuntura, quiropraxia, shiatsu. A gente tem a parte de estética, desde uma limpeza de pele até a harmonização facial, corporal. A gente tem pilates, aula de yoga. A gente tem um café. Você quer simplesmente tomar um café? Você vai lá, respira, encontra com uma amiga lá, bate um papo com a gente. Então, a gente está lá, nossa casinha de portas abertas para receber todo mundo. E só para lembrar, qual é o contato de vocês nas redes sociais? Instagram, @Reserva Bem-Estar. E o bigode chinês, para o temor de muitos, é uma marca de expressão que vai surgindo com o passar do tempo na região da face. No entanto, existem técnicas específicas para quem quer eliminar essa marca do rosto. A dentista especialista em harmonização facial, Eduarda Diógenes, falou um pouco sobre esse assunto. Confira. Doutora Eduarda, obrigada pela sua presença aqui com a gente no Destaques, para a gente conversar um pouco sobre beleza do nosso rosto, cuidado do nosso rosto, né? Sobretudo essas técnicas mais inovadoras. Muito obrigada. Eu que agradeço, Elaine. Bom dia por estar aqui falando desse tema tão relevante para as pessoas.
Doutora, falando sobre a questão do nosso rosto, né? A gente fala de rugas, mas também tem outra coisa que incomoda um pouquinho, que é o famoso bigodinho chinês, né? Em que momento da nossa vida ele começa a aparecer e quais são essas causas? O que ocasiona esse famoso bigodinho chinês? Olha, o bigode chinês é o terror, assim, né? Todo mundo já, eu tô com meu bigode extremamente marcado. O bigode chinês, para quem não sabe o que é o bigode chinês, ele é aquela ruga que vem da lateral do nariz e vai até o cantinho da boca. O bigode chinês, ele já é uma marcação da flacidez, já significa que estamos com flacidez. Então, estamos precisando recuperar volume, recuperar o reposicionamento dos ligamentos. E o primeiro passo para isso, sem dúvida, é o tratamento da flacidez como início de um tratamento. Quando estamos em um processo fisiológico de envelhecimento, que é normal, que todo mundo vai passar, temos que começar a tratar, começa a partir dos 30 anos, é uma leve marcação e aí ela vai avançando. Então, temos que começar com tratamentos preventivos e também com os corretivos para você que cuidou antes desses sinais do envelhecimento chegar, e o bigode chinês é um dos grandes sinais. E aí é mais em mulheres, nos homens, ou está aí 50% para cada um? Mulheres e homens, e isso vai depender muito da genética, né? Tem pessoas que realmente, homens que demoram mais ou mulheres que demoram mais, a idade realmente não é um fator, e o gênero também não é um fator de determinação, realmente existe um tempo de acontecer diferente para cada pessoa. A gente está aqui num local de muito calor, muito sol, né? E aí a exposição ao sol em excesso, né? Ir à praia, enfim, às vezes trabalhar, pegar muito sol no rosto, usar o filtro solar, isso também pode interferir? Sim, claro, porque o sol, os raios solares, o raio UVB, UVA, eles vão oxidar mais rapidamente a pele, vão trazer, consequentemente, manchas e acelerar o envelhecimento. Então, ingestão de água, protetor solar e tratamentos de estimulação de colágeno e corretivos para repor o volume perdido no envelhecimento são extremamente importantes. A vitamina C, que tanto se fala, né? Ela também ajuda nesse processo ou em outros processos para poder garantir essa beleza do rosto? Olha, a vitamina C, ela é uma excelente coadjuvante, a gente fala nela, ela é um veículo importante para a produção de colágeno e tanto ela ingerida, como também ela passada na camada superficial da pele. Então, são tratamentos que se complementam. A vitamina C, sem produção de colágeno, a gente até tem esse hábito de fazer essa medida de como é que está a vitamina C do paciente, para que saiba que o bioestimulador possa performar da melhor forma possível, porque para produzir colágeno a gente precisa da vitamina C. Então, é excelente, e excelente também como skincare para evitar a oxidação das células através da formação dos radicais livres, que são os inimigos da nossa pele saudável, do nosso envelhecimento saudável. A gente tem vários produtos aí de cosméticos despontando com relação aos ácidos, né? Quais são os cuidados que se deve ter nesse sentido? Você pode colocar de qualquer jeito? Ah, vou botar à noite, vou botar de manhã, não vou botar protetor solar. Não é bem assim não, né? Não, tem que começar a usar os produtos, principalmente a base de vitamina C. A gente sempre indica já para começar de manhã e passa o protetor por cima, porque você está tanto trazendo a antioxidação das células, como protegendo com o protetor solar das células também oxidarem. Então, é uma dupla perfeita, a vitamina C com o protetor solar. E também usar à noite para que seja um momento de descanso da pele e acelere ainda mais a antioxidação das células. Só tinha falado que a alimentação também, né? E a ingestão de água. Às vezes a gente acha que só a técnica, né, que é importante também, só ela faz milagre, mas não, né? É todo um conjunto completo, né? A harmonização facial e o envelhecimento saudável é um tratamento, né? Então precisa sim da parte de suplementar da coisa. Precisa dos tratamentos de estímulo de colágeno, de reidratação profunda da pele. Então, assim, não é qualquer horário, não é qualquer coisa. A gente precisa, primeiro, dosar como é que está a situação do paciente,
fazer aquele diagnóstico, a partir dali, ver como é que é melhor para a reposição do paciente. É de manhã, porque a gente também faz o estudo da rotina do paciente. É de manhã, é viável para a pessoa começar de manhã, como é que está o envelhecimento dela, vai ter que tomar 2 vezes ao dia, 1 vez ao dia, então tudo parte de uma avaliação, de um diagnóstico de como é que está o grau de envelhecimento do paciente. E aí, dependendo da idade, a gente vê muitas meninas mais novas já fazendo essa preocupação desse trabalho também, e muitas mulheres já numa idade mais longeva, digamos assim, também já preocupadas, né? E não tinha um tempo quando era mais nova, agora eu tenho esse tempo para fazer. Então, diferentes fases da vida ainda dá tempo de você se cuidar, né? Com certeza, e a harmonização ela não vem só como prevenção, ela vem como um tratamento, né? Tratamentos extremamente inovadores para resgatar, e a proposta sempre da harmonização é de 10 anos, um resgate de 10 anos. Então é maravilhoso, é uma coisa que veio para ficar mesmo, são tratamentos que vieram para ficar, porque o avanço dos produtos, das técnicas de aplicação e a demanda de bons profissionais no mercado está muito boa. E aí cabe a gente escolher, né, o melhor que a gente mais se afina para que a partir dali a gente consiga fazer um bom tratamento e envelhecer de forma saudável. Hoje um dos maiores temas da harmonização é o envelhecimento saudável e a naturalização facial também, que é uma coisa muito importante. E sem exageros, né? A gente já viu vários exageros que as pessoas até se arrependeram, né? Nas redes sociais aconteceu isso. E agora a tendência é mais isso, né? O mais natural possível, né? Sim, claro. E assim, a gente vai nos congressos fora, tudo chegam a essa conclusão, né? Que a harmonização, ela precisa fugir da padronização de faces, né? Essa coisa toda das pessoas se compararem tanto. Não existe mais padronização, existe naturalização facial. Você quer ficar com um rosto mais jovem, mais descansado, sem perder a sua identidade, sem estar com a face igual a de ninguém, né? A gente precisa melhorar, mas continuar sermos nós mesmos através da naturalização facial. Tá, joia, doutora. Muito obrigada mais uma vez pela conversa e até uma próxima oportunidade. Obrigada, Elaine. E agora o intervalo. A gente volta em instantes com mais destaques. O Senac Ceará e a ACESU estão realizando ações para qualificar trabalhadores que atuam em supermercados. Para falar mais sobre isso, eu conversei com Antônio Salles, secretário executivo da ACESU. Acompanhe. Antônio, obrigada pela sua presença aqui com a gente. Vamos conversar um pouco sobre essa parceria, né, que vocês estão realizando junto à FEComércio para a capacitação de pessoas que trabalham no setor de supermercados, né? Conta um pouco como é que surgiu essa parceria e como é que ela está acontecendo agora. Perfeito, Elaine. Primeiramente, a Associação Cearense de Supermercados, a ACESU, ela tem como um dos seus propósitos a capacitação continuada para o segmento supermercadista, né, dos colaboradores. Por isso, a ACESU, no final do ano passado, já em 2023, a gente criou a Escola ACESU, tá? Que agora celebra essa importantíssima parceria com o Senac, através da FEComércio, tá? Para incrementar ainda mais o desenvolvimento de seus associados através de cursos, né, que vão ser ofertados pelo Senac. E aí, nesse caso, esses cursos já estão acontecendo, vai ser durante todo esse ano? Esse curso vem sendo elaborado desde o ano passado, né, só que como tem uma questão burocrática, ele está se iniciando esse ano. O Senac já disponibilizou o primeiro curso, tá, de boas práticas na manipulação de alimentos, né, já que o supermercado, um dos principais fins do supermercado é a venda de alimentos, né, então já está ofertando esse curso, né, e eu destaco, viu, Elaine, para esse projeto, o empenho do presidente da ACESU, Renovando Pinheiro, e o empenho também do presidente da FEComércio, o Luiz Gastão. Foram duas pessoas fundamentais para dar início a esse projeto. E aí, nesse caso, como é que tem sido esse trabalho também, né? São pessoas que precisam dessa capacitação mais direcionada, né? De vendas, contato com o público, são grades específicas? Essa parceria, o Senac vai criar uma grade, né, específica para os colaboradores do segmento supermercadista, em diversas áreas, né?
Eu acredito que logística, essa parte de manipulação de alimentos, estoque, treinamentos para atendimento a cliente e vários outros, tá? É uma gama muito grande. O Senac tem uma equipe muito profissional. Eu queria destacar também, na materialização desse projeto, a diretora regional do Senac, a Débora Sombra, que fez um empenho muito grande, juntamente com a nossa diretora de RH da ACESUL, a senhora Cláudia Novaes, foram fundamentais para discutir essa grade, fazer uma apresentação, fazer esse direcionamento, que com certeza durante o ano de 2024 vão surgir muitos outros cursos que vai alcançar aí, principalmente, né, o pessoal do interior do estado, que tem uma carência maior desse tipo de informação, né, e com o Senac, que é bem distribuído em todas as cidades do Ceará, a gente vai ter esse alcance. Antônio, você falou da escola ACESUL, né? Conta um pouco quando é que ela foi criada, como é que atualmente está o trabalho de vocês nesse sentido. Pronto. A escola ACESUL foi uma ideia também do presidente Inovando, tá? Inovando Pinheiro, presidente da ACESUL, juntamente com a diretora de RH, Cláudia Novaes. A gente pensou numa estrutura que a associação tivesse em benefício dos seus associados, trazendo treinamentos, cursos, com um pouco mais de aprofundamento, né, com módulos. É um setor que é muito carente, é um setor que emprega bastante o primeiro emprego, mão de obra jovem, que precisa desse treinamento, inclusive dos colaboradores também mais antigos, que precisam de atualizações. Então, a intenção foi essa, de trazer conhecimento para o segmento, né, que é um segmento realmente carente de informação, né, dessa formalização de cursos, de treinamentos, e a gente veio exatamente tentar suprir essa grande necessidade do setor supermercadista. E são quantas vagas ofertadas com relação às inscrições? São cursos gratuitos? Os cursos do Senac, a gente fez essa solicitação para o presidente Gastão que fossem cursos gratuitos, até para facilitar o acesso dos colaboradores, das empresas, principalmente do interior do estado, que a gente sabe que há uma carência maior. Vão ser cursos gratuitos. Alguns, boa parte deles também, eu acredito que devam ser online. Tá? O Senac tem estrutura tanto presencial como tem estrutura online. E, obviamente, nos cursos online, não há limitação de inscrições, né? Vão ser quantas o sistema permitir, que são muitas vagas. E há também os presenciais, que alguns cursos, né? A gente tem que ter a presença, até pela manipulação de algum aspecto técnico, e vai depender da estrutura de cada Senac regional do município, né? Eu não posso te adiantar, mas sempre cursos, eu acho que no mínimo aí com 50 vagas, a depender do tamanho dos auditórios, das salas de aula, até um pouco mais. Antônio, e nessa questão da capacitação, né? Quais são as áreas, setores que vocês mais identificam a necessidade de capacitação? É de atendimento, é da parte mesmo voltada ao público, é de vendas, gestão? Elaine, na verdade, o supermercado, como ele é uma atividade complexa, a gente tem diversas demandas, né? A questão de caixas, treinamento para caixas, treinamento para recebimento, treinamento para estoquistas, para atendimento, área de vendas. Na verdade, todos os segmentos do supermercado vão ser disponibilizados esses cursos, entendeu? Então, é bem ampla, é bem variado, por isso que a gente buscou uma instituição como o Senac, né, que já tem uma expertise, digamos, no varejo, no comércio. O nosso segmento se encaixa no varejo, né, varejo alimentar, e a gente está muito honrado com essa parceria que tem grande relevância para o nosso setor e que a gente acredita que trará muitos bons frutos, não só para o segmento, mas para toda a sociedade. É isso, a gente acaba desde o começo, né? Na hora do atendimento a gente já vê a diferença, né? Com relação ao trabalho, à excelência dos serviços, né? Antônio, com relação à ACESUL, né? Como é que está o trabalho esse ano e como é que foram os trabalhos de 2023? Elaine, o setor supermercadista é um setor muito pujante, né? Você lembra que na pandemia foi um dos setores que funcionou normalmente, né? O setor não teve interrupção. Pelo contrário, a gente teve até um incremento de vendas durante a pandemia, foi um dos poucos setores que tiveram aumento nas vendas.
É um setor que há uma concorrência muito grande entre as lojas do setor. Isso é bom para o consumidor, né? Mas isso leva o empresário a cada vez mais melhorar o serviço, melhorar a estrutura da loja, melhorar equipamentos. Eu posso te adiantar aqui que o Ceará é tido como referência a nível nacional, tá? Em estrutura de lojas, em treinamento, em equipamentos, né? O pessoal das outras associações dos outros estados nos visita e fica impressionados com o nível das lojas que a gente tem aqui no estado. Tanto lojas aqui no nosso entorno, da região mais nobre da cidade, mas também em todos os bairros a gente tem lojas que se destacam pela característica do atendimento, de lojas bonitas, lojas climatizadas, tá? Os nossos associados têm lojas em toda a região metropolitana e também no interior do estado, e isso se repete em todas elas, tá? Inclusive no interior, lojas mais afastadas da região metropolitana, municípios pequenos, municípios médios, é uma característica nossa do estado. Em termos de crescimento, para você ter ideia, nos 2 últimos anos a gente teve a abertura de mais de 100 lojas em todo o estado. 2022 abrimos perto de 100 lojas, 2023 a gente fechou também com um número acima de 90, e a perspectiva é de continuarmos crescendo nesse sentido. E a gente vê muito isso supermercados, né, como um ponto também de experiência, né? A gente vê não só a compra, você vai comprar também, mas você também vai, às vezes, tomar um café, né, tomar um vinho. A gente vê, às vezes, jantares oferecidos, encontros, né, às vezes palestras, enfim. É um local que ele meio que acrescentou mais experiência, é isso mesmo? Essa tendência, ela veio para ficar? É isso mesmo, Elaine. Hoje os supermercados, eles têm padarias, né, eles têm lanchonetes, eles têm restaurantes, self-service, então você almoça no supermercado, você faz um café da manhã no supermercado. A questão de produtos, né, na área de alimentação e bebidas, você tem um mundo dentro dos supermercados, novidades, né, os fornecedores, eles usam os nossos espaços para fazerem lançamentos, né, lançarem tendências, e é isso mesmo como você falou, às vezes o supermercado, muitas vezes no entorno, no bairro onde ele está, ele se forma até como uma praça de alimentação, né? Uma praça de serviços, né? Porque no entorno também existem outros serviços e o público gosta, confia e acredita no serviço do supermercado. Daí a grande responsabilidade que a gente tem como associação, que representa o segmento do Estado, e a grande responsabilidade que fica para os empresários, né, de trazerem esse serviço, esse bom atendimento para todos os consumidores e para toda a sociedade. E a gente vê também a praticidade, né? Às vezes você não quer pegar o caixa, você vai lá mesmo, passa na máquina e resolve tudo, ou então pede pelo delivery, né, no aplicativo. Como é que ficou a questão do delivery depois da pandemia, assim? Como é que está esse reflexo de agora? As pessoas continuam comprando ou elas decidiram realmente voltar para o carrinho, digamos assim, né? Segurar o carrinho? Elaine, na época da pandemia, eu acho que todos os segmentos, mas muito forte no nosso, a questão da compra online, né, do delivery, né, aumentou muito. Em 2 anos de pandemia, esse processo correspondeu a mais ou menos de 10 anos do que se esperava de investimento, né? Alguns supermercados, a maioria teve que correr bastante com essa nova tecnologia do delivery, né? Não tem volta, né? A venda continua sendo muito alta, né? A comodidade do consumidor receber na sua casa aquela feira que você antes precisaria estar dentro. Mas o consumidor que frequenta a loja, esse também ele continua, né? A visita à loja, a pegar no alimento, né? Sentir o cheirinho do pão quentinho. Isso também continua. E outra coisa que você falou, tocou no assunto, são os caixas de autoatendimento também, que é uma tendência, né? Muitos supermercados já têm aquele autoatendimento, mas não tenha dúvida, o serviço presencial continua, né? O varejo alimentar, o cliente, principalmente o nosso cliente cearense, ele gosta de pegar na fruta, ele gosta de conversar com os colaboradores. Muitas vezes os supermercados de bairro, de vizinhança,
os colaboradores conhecem os clientes, chama pelo nome, há um bate-papo, né? Há uma questão familiar nessas lojas de bairro, né? Que é uma tendência, inclusive, de crescimento no mundo todo e no Brasil. E aqui no Ceará a gente tem esse conceito do atendimento pessoal muito forte. E a gente tem notado muito o nicho também específico, né? A gente vê locais, supermercados que têm os orgânicos, né, da agricultura familiar de um canto, outros já estão olhando mais marcas específicas para determinado público que está naquela localidade, né? Outros que já é para o pessoal, os chamados gourmets, né? Aquele elemento específico, aquele ingrediente específico para a receita em casa. Então, esses recortes, né, que a gente está vendo na hora do balcão, né? Na hora que chega para comprar, né? Essas tendências também vocês identificam que é algo que vai permanecer? Como é que tem notado isso nesse momento? Assim, a gente, tanto falando do phygital como não o phygital, né, que é o digital, e o offline também, e desses recortes específicos, né, da pessoa, eu quero saber de onde é que veio esse produto que eu estou consumindo, né? Ou então, não, eu vou pegar esse outro aqui para fazer a minha comida em casa. Vocês estão de olho nesse tipo de público? Diverso, né? Estamos sim, Elaine. É uma tendência, né? Existem algumas gerações mais novas que estão muito atentas, né, a essas mudanças, a questão do ESG, né, responsabilidade social. Os empresários estão muito atentos a essas mudanças, né? A questão do consumo consciente, da saudabilidade, a questão também dos nichos, né, que cada vez mais existem. E a gente tem que apresentar, como empresa, soluções para esses consumidores. Hoje a gente tem associados de pequeno, de médio e de grande porte. E, invariavelmente, todos eles, do pequeno ao grande, eles têm se preocupado com isso, têm melhorado o atendimento, têm melhorado a questão da gama de produtos oferecidos para o consumidor, porque, na verdade, o empresário ele tem que oferecer o que o consumidor quer, né? Esse consumidor vem mudando, cada vez está mais exigente, cada vez ele está mais conhecedor do produto e o empresário acompanha num ritmo bem rápido, bem acelerado, todas essas mudanças. Tá, joia, Antônio. Pois muito obrigada mais uma vez pela conversa e até a próxima oportunidade. Obrigado, Elaine. Eu fico à disposição, viu? Obrigada, até mais. E o Destaques fica por aqui. Obrigada pela sua companhia e até o próximo programa.